Quero pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 13, Lucas 13. Eu vou ler o versículo 18 e o verso de número 19. Lucas 13, 18 e 19. Esse texto é uma parábola contada por Jesus para que, através de uma comparação com algo que era comum, próprio da cultura daqueles que o ouviam, pudesse assim compreender o que é o reino de Deus. Jesus, ele ensinou, e um dos métodos pelo qual ele ensinou é uma forma de trazer ao imaginário das pessoas algo que pudesse servir de comparação, para que dessa forma as pessoas meditassem, compreendessem e pudessem assim prosseguir com o conhecimento do que Jesus queria que eles absorvessem. E Jesus, para isso, então, usou as parábolas. Nós temos várias parábolas relatadas nos evangelhos para que assim pudéssemos aprender. E nesses dois versículos, Jesus, falando do reino de Deus, ele disse o seguinte: Jesus disse: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu, e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Jesus conta na sua parábola que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, e que esse grão de mostarda, ao ser plantado, se tornou uma grande hortaliça, a maior de todas as hortaliças. O pé de mostarda pode chegar até 3 metros de altura. Para uma hortaliça, é um tamanho muito grande. E Jesus então compara o reino de Deus a essa pequena semente que é lançada sobre a terra. A essa semente que, pelo seu tamanho, é inexpressível. Comparada com o tamanho de outras sementes, a de mostarda era muito, mas muito, muito pequena, correndo o risco de sumir entre os dedos ou na palma da mão. Só que, quando Jesus decidiu falar sobre o reino do seu Pai, o reino de Deus, para os seus seguidores, ele falou que o reino é semelhante, é comparado a um grão de mostarda, inexpressível, que é lançado sobre a terra, mas que quando germina, pode se tornar e se torna uma das maiores, ou até mesmo a maior hortaliça que existe. Reino. O termo reino era muito comum no tempo em que Jesus ensinou os seus discípulos. Nós estamos muito habituados hoje a sistemas republicanos. Nós acompanhamos ao redor do mundo formas de governar que abandonaram a monarquia. São pouquíssimos países que ainda mantêm o sistema monárquico. Mas, quando falamos sobre reino, é muito mais fácil para nós assimilarmos ou imaginarmos sobre o que Jesus está falando pensando num reino monárquico e não num reino republicano, não num governo republicano. Porque a monarquia tem um rei. O rei, ele exerce a sua força. O rei manifesta o seu poder. O rei, ele governa outras nações para aumentar a sua influência. O rei, através do seu poder, ele vai dominando territórios para que outros sejam submetidos ao poder do seu cetro, à sua força. Por isso que, no período antes de Jesus, inclusive no primeiro século, havia muitos povos que iam conquistando outras nações e transformando o seu poderio cada vez maior, o que nós chamamos de impérios. Império Babilônico, Império Caldeu, Império Romano. Quando Jesus desenvolveu o seu ministério nas terras de Israel, andando por Jerusalém, pela Galileia, por Samaria,
Conforme Jesus andava pelas cidades, por pequenas tribos, ele vivia no período de um império, e esse império era o Império Romano. O império que conquistou muitas terras, que conquistou muitas nações, e impôs sobre essas nações a sua força, o seu poder. Reinos que conseguia manter uma certa ordem, porque colocava o seu poder militar para proteger fronteiras. Reinos que exerciam o seu poder porque lidavam com o comércio, com a negociação. Eles determinavam quem poderia vender e quem poderia comprar. Eles determinavam se aquele lugar seria vendido, o produto produzido, ou se ele seria tomado à força. É assim que os reinos funcionavam. É assim que os reinos funcionam. Não é diferente, nem mesmo no sistema republicano, o que nós vemos hoje. As guerras que nós presenciamos, as guerras que nós vemos, a guerra geopolítica é em busca de poder. Pode ser do petróleo, pode ser das terras raras, pode ser em busca de terras para plantação, para poder ter mais produção, que é uma das discussões que nós temos em relação à Amazônia no Brasil. Há uma tentativa cada vez maior de impor o seu poder, a sua força. E isso não é só em reinos, é também em qualquer outro sistema de governo que exista. Porque aonde o ser humano quer exercer o seu poder, quer exercer a sua força, lamentavelmente sempre haverá uma tentativa de subjugação. Porque a busca é por mais rendimento, é por mais força de trabalho, é por mais produção, é por mais riquezas. E quando Jesus viveu nesse tempo, ele viveu num período em que o Império Romano criou algo que se chamou Pax Romana, a paz romana. A paz romana era uma estabilidade de relacionamentos econômica que havia no primeiro século, toda centralizada pelo poder romano. Desde que os povos conquistados obedecessem e seguissem a cartilha do imperador romano, haveria paz para eles. Mas se discordassem, se confrontassem, se ameaçassem o Império Romano, a paz acabou. A paz romana é uma imposição de aceitação daquilo que quem está no poder impõe sobre aquele que foi governado. Aí, em meio a tudo isso, vem um homem dizendo ser o próprio Deus que se fez carne, e ele diz que veio para implantar um novo reino. Um reino que não tem exército, um reino que não tem poder bélico, um reino que não administra negociações econômicas, um reino que não subjuga o outro, um reino que pode ser comparado a uma inexpressível semente de mostarda. Enquanto de um lado você tem poderes que destroem, que oprimem, por outro lado agora você tem um novo reino instaurado por Jesus Cristo, mas que comparado é como um grão de mostarda, tamanha a sua inexpressividade comparada com os poderes daqueles que dominam. Mas Jesus, ele fala que essa semente lançada na terra, que representa o reino de Deus, quando ela germina, quando ela se desenvolve, se torna a maior de todas as árvores, a maior de todas as hortaliças. O que Jesus está dizendo e nos ensinando com isso é que mesmo no mundo em que os poderes destrutivos se manifestam através do exercício do poder humano, quando nós vivemos a verdadeira humanidade
do Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, esses valores que parecem inexpressíveis se tornam algo que muda o meio no qual nós estamos inseridos. A semente do amor do reino de Deus se torna maior do que a manifestação do ódio do ser humano. A semente da bondade do reino de Deus se torna maior do que a ação de crueldade daqueles que ocupam o poder. A semente da misericórdia, daqueles que olham para o seu próximo e agem com compaixão, com misericórdia, é uma semente que, mesmo que pareça inexpressível, se torna maior do que aquela que procura de todas as formas oprimir aquele que está ao seu lado. Quando Jesus fala a respeito do seu reino, o seu reino vai na contramão dos valores de todos os povos que governavam e governam durante a sua manifestação de poder, o reino de Deus. Por isso nós precisamos crer e viver com a plena certeza e confiança de que, por mais que às vezes as nossas ações, de acordo com o Evangelho, pareçam ser pequenas comparadas à realidade na qual estamos inseridos, o que nós precisamos nos lembrar é que o pouco feito para o Senhor, em nome do Senhor, Deus faz com que se torne algo relevante, apesar de parecer para nós insignificante. Esses são os valores do reino. O reino de Deus se manifesta quando você, quando eu, quando nós dizemos não para os valores imputados pelo mundo e vivemos de acordo com os valores do reino de Deus. O reino de Deus se manifesta quando, ao invés de agirmos de maneira vingativa, nós agimos manifestando perdão. O que é mais forte? A vingança ou o perdão? O que tem mais força? O que gera mais estrago? O que faz as pessoas se sentirem melhor? O que faz as pessoas se sentirem mais fortes? Vingança ou perdão? O que traz resultados? Vingança ou perdão? Quando nós pensamos sobre os valores do reino de Deus, nós precisamos nos lembrar que, mesmo que pareça algo pequeno, os frutos da manifestação do reino de Deus vai alcançando vidas e transformando corações. Nós vivemos de acordo com o reino de Deus, ou pelo menos deveríamos viver de acordo com o reino de Deus, e não com os valores deste mundo. Jesus estava inserido no mundo onde o Império Romano tentava de todas as formas controlar tudo e todos, e que aqueles que ocupavam poderes regionais, como era o caso de Herodes, por exemplo, Herodes usava do seu cargo, da sua função, do seu papel, para benefício próprio. Tanto que, quando houve a promessa de que haveria de nascer um novo Messias, e os magos informaram que a estrela havia anunciado que o Messias havia nascido, este homem, ocupando o seu cargo de poder, determinou que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos para que o seu trono não fosse ameaçado por uma promessa de um profeta israelita. Esse é o uso do poder. Essa é a tentativa de manter o reino, de manter o trono, de manter o império. Mas vem Jesus com o seu reino, com o reino de Deus, e diz para nós que nós temos que perdoar uns aos outros 70 vezes 7. Se trata de outro reino. Por isso precisamos exercer no nosso cotidiano aquilo que Jesus nos ensinou através do seu Evangelho. Esse é o reino de Deus. Nós vivemos o reino de Deus quando recebemos em casa alguém que está passando fome, necessidade, e a gente a socorre, prepara um prato, prepara uma refeição e dá de comer àquele que tem fome. Isso é uma manifestação do reino de Deus.
mas é uma manifestação do reino de Deus também, nós lutarmos para que todo cidadão tenha dignidade e tenha um salário justo para poder saciar sua própria fome. É do reino de Deus que nós exerçamos a caridade, que nós possamos compartilhar do que nós temos, mas pertence ao reino de Deus nós usarmos da influência que temos para que haja mais igualdade entre as pessoas. Porque a pessoa que padece, ela não pode depender tão somente da nossa compaixão e da nossa misericórdia. Porque não é sempre que somos compassivos e misericordiosos. Nós precisamos ensinar o perdão para que as pessoas consigam tratar das suas dificuldades, das suas lutas, para que elas possam ter relacionamentos melhores dentro de casa, para que elas possam se perdoar mutuamente, para que o marido consiga perdoar a esposa consiga perdoar o marido, para que os filhos e pais consigam prosseguir de acordo com os valores do reino. Mas também pertence ao reino fazer justiça quando uma mulher sofre violência, a denúncia. É do reino a manifestação do perdão em casos de ofensa, mas é do reino também justiça diante da violência. Pertence ao reino de Deus aquilo que é íntegro, justo, correto, piedoso. E as nossas manifestações no dia a dia precisam revelar os valores do reino. Quando vivemos como Jesus, quando nos comportamos como Jesus, quando temos a longanimidade que Jesus teve, quando temos a misericórdia, quando temos amor, quando exercemos o perdão, quando praticamos a justiça, quando somos solidários com aquilo que temos, quando acreditamos e motivamos as pessoas para que elas continuem lutando apesar das dificuldades, quando acreditamos em alguém, mesmo que as pessoas da família tentam de alguma forma diminuí-la, menosprezá-la, humilhá-la, são valores do reino de Deus manifesto numa sociedade decaída. Este é o reino de Deus. Pode parecer uma ação inexpressiva, mas eu vou ser justo aqui, o que adianta eu ser justo aqui se tem injustiça lá? Do que adianta eu cuidar do meio ambiente aqui, se quem tem poder está enviando bomba e destruindo tudo lá? Do que adianta eu agir com compaixão aqui, se quando eu olho para os noticiários o que tem é a expressão de ódio, de guerra? Quando olhamos a nossa ação, ela pode parecer inexpressiva com os poderes do reino deste mundo. Mas ainda assim eu creio na palavra de Jesus que diz que o reino é como essa semente de mostarda, inexpressível, mas que quando jogada ao solo pode se tornar a maior das hortaliças. Porque o reino de Deus sempre foi, é e sempre será maior do que qualquer outro império que governou, governa ou governará esse mundo. O reino de Deus não se resume a uma nação, a um povo, a um grupo. O reino de Deus é a expressão do evangelho de Cristo Jesus na vida de todo aquele que nele crê, aonde estiver e por onde for. E que nós possamos viver no reino de Deus. E que nós possamos viver buscando o reino de Deus e a sua justiça. E termos a plena certeza que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos sair do templo nessa noite e vivermos semeando para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu quero orar com você, orar por você. Senhor, bendito seja o teu santo nome, ó Pai. Senhor eterno, nós vivemos numa sociedade globalizada. Hoje, pela facilidade que a internet trouxe, essa nova revolução tecnológica, nós temos acessos a tantas informações. Nós acompanhamos o que acontece na América Latina, nós acompanhamos o que acontece na Europa, na África, na América do Norte. Nós acompanhamos, ó Pai amado, inclusive detalhes que chegam ao nosso coração, à nossa mente, as informações que vão tomando conta de nós. E nós vamos vendo muitas coisas em meio a isso, posturas, palavras, decisões.
mas que nessa noite, juntos aqui, possamos nos lembrar que nenhum destes são nossos reinos. O reino no qual vivemos, nos movemos, o reino que servimos, é o reino do Senhor. O reino do Senhor, no qual fomos inseridos pela Tua misericórdia e pela Tua graça, através do sacrifício de Jesus Cristo. Por isso clamamos que o Senhor nos ajude, Pai, nos ajude, à medida que formos vivendo, seja num ambiente familiar, seja no convívio eclesiástico, seja no ambiente profissional, seja no contato com as pessoas na universidade, na faculdade, na escola, no ensino médio, fundamental, nos lugares que frequentamos, aonde quer que estejamos, que nós possamos ver os valores do reino do Senhor, que podem parecer inexpressíveis, se tornando árvores frondosas. Que possamos nos alegrar no Senhor no final de um dia e dizer: Senhor, no que dependeu de mim, eu procurei agir com justiça. Chegar no final do dia e dizer: Senhor, no que dependeu de mim, eu procurei perdoar. Mesmo doendo, eu perdoei. Senhor, no que dependeu de mim, eu semeei bondade, eu procurei agir com longanimidade, eu procurei agir de acordo com o Teu reino, com os valores do Teu reino. E que assim, ó Pai, possamos ver mais e mais vidas sendo alcançadas por este reino, que extrapola limites geográficos e nações. Sê conosco, ó Pai, e abençoa-nos, é o que eu peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Pai.